Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Lado I. Hoje a gente vai falar sobre inovação, transformação e o que tem a ver o eu nesse processo. Porque é muito comum, né, e tem muita gente que inova nas empresas, mas o que será que isso reverbera dentro da gente? O Edu já vai contar aqui um pouco mais sobre o nosso convidado. Queria fazer um convite para você. Se você ainda não comprou, não conhece o livro do Lado I, Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar numa Época de Incertezas. Quer um guia prático? Está precisando inovar na sua empresa? Esse é um livro bom para você ler e se inspirar. Nos siga também no Instagram ou no canal do YouTube. Edu, quem que tem hoje com a gente aqui para falar sobre esse tema bacana? Hoje temos um amigo de muitos anos, Luiz Eduardo Serafim. Já vou contar um pouco mais sobre ele, né? Ou simplesmente Serafim. Ele é diretor da World Creativity Organization, que realiza o Dia Mundial da Criatividade. Ele já vai explicar um pouquinho o que é isso, mas ele tem mais de 30 anos aí de experiência como líder de marketing e inovação e diretor de comunicação na 3M. Ele é palestrante com mais de 1000 apresentações sobre criatividade, inovação e liderança. É professor de marketing e inovação da FIA, da GV, da Inova, da Exalc e o Novo Mercado. Formado em administração pela GV e publicidade na ECA, estudamos juntos, né? Colegas ali. Tem especialização em desenvolvimento do potencial humano e psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. No esporte ele corre, faz também dupla com seu filho, que a gente vai falar um pouco disso também, do Gabriel, né? Que é um atleta paralímpico de bocha. Ele é músico, aliás, muito talentoso. Tá? Autor de livro também O Poder da Inovação, pela editora Saraiva, colaborador de portais como Época Negócios, Administradores.com e Bring Me Data. É idealizador do programa Inspira.mov sobre criatividade, é apoiador da Mostra 3M de Arte, Prêmio Brasil Criativo e Doc Ecossistemas de Inovação. Falei alguma bobagem aqui, será? Cara, tá tudo correto, certo. Tudo certo. Então vou começar aqui já emendar a primeira pergunta. Serafim, você passou 30 anos aí praticamente na 3M. Eu sei que em paralelo fazia muito projeto com inovação, com transformação, etc. E agora, você está com outro capítulo na sua vida, né? Mudou tudo, né? E como é que você está processando isso, essa trajetória, essa transformação aí do lado pessoal? Primeiro, Edu, meu amigo de quase 35 anos, hein, cara, que a gente vem se acompanhando, e o Vacla, que é meu novo amigo, né? Desses últimos tempos, que eu venho acompanhando o trabalho de vocês do Lado I, que é fascinante, e estou agradecido de participar hoje do programa. Edu, é muito legal essa história, porque a gente vai falar desse papel aí da inovação dentro da gente, muito antes de falar de inovação corporativa, organizacional, porque tudo começa conosco, né? Uhum. E eu me chamava de intraempreendedor. Durante muito tempo, eu me colocava como um exemplo, um pregador, um professor de intraempreendedorismo. Porque eu sempre fui esse cara que entrava na faculdade lá, a gente queria melhorar a faculdade, não queria largar o curso, queria melhorar, transformar a universidade. Aí entrei na 3M como trainee, queria lá transformar. Várias vezes eu falava de intraempreendedorismo nas minhas palestras, mas falava, e olha, eu não sou um empreendedor, sou um intra. E aí, de repente, depois de 30 anos, cara, eu tenho 50 anos, o que eu vou fazer nos próximos X? Vou empreender. É uma reinvenção total, que é parecido, mas é diferente, né? Uhum. E tem sido fascinante, assim, faz 3 meses que eu larguei esse mundo corporativo, empresa global, e muitos aprendizados fascinantes, por mais que eu até, inclusive, ficava dentro da organização, mas com carreiras paralelas, sempre fui professor, palestrante, então me achava uma pessoa aberta para o mundo, para não ficar... Mas é muito diferente. Quando você sai de uma organização, e agora na World Creativity, tem um nome bonito, hein? World Creativity Organization. É uma pequena empresa com aspiração, né, grande de impactar o mundo pela criatividade, mas é uma pequena empresa hoje ainda, né? Então, cara, a gente faz de tudo, a gente vai e se conecta com tanta gente, com universos tão amplos, que mesmo lá na organização, mesmo achando que eu era um cara aberto, porque você fica com a energia muito drenada lá na organização, né?
E hoje, assim, toda semana da minha vida, nesses últimos 3 meses, eu encontro 3, 4 pessoas com projetos, com histórias diferentes. Tem sido muito excitante. Mas conta um pouquinho aí do Dia Mundial da Criatividade, a World Creativity Organization, organiza esse evento, né? Já que você comentou um pouco sobre isso, o que é isso exatamente? Já que você mencionou, conta um pouco. Pô, cara, com o maior prazer, assim, porque... E é um momento importante quando a gente fala, cara, eu vou sair de uma organização, o primeiro pensamento que a gente tem é assim, vou fazer a mesma coisa em outra empresa. Vou sair da 3M e vou para BASF, para Bayer, para Bosch, para, sei lá, para Vivo, ou talvez... Aí, de repente, uma coisa que é uma paixão minha de muito tempo, de trabalhar com educação, inspiração, palestra, aula, apareceu esse projeto que eu acompanho, esse projeto há uns 10 anos, né? O Dia Mundial da Criatividade é uma iniciativa do meu sócio lá, o cara que começou com isso no Brasil em 2014. Um movimento muito guerrilheiro, de propósito voluntário, de fazer festivais nas cidades, festivais voluntários com atividades gratuitas, ninguém, né, não se paga para assistir, a pessoa que organiza naquela cidade do interior do Mato Grosso, de Rio Grande do Norte, faz, mas não recebe. É um tremendo movimento com esse propósito de promover criatividade e inspiração. E isso começou lá atrás. E foi crescendo cada ano lá. Então, 2018, eu fui um palestrante num dia lá em Campinas, que tinha lá a celebração. Em 2018, a ONU colocou isso como uma data mundial, está no calendário. Não sei se vocês sabem, 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Olha. Sabemos agora. Então, agora lá. Então, aí, dentro dessa possibilidade do calendário da ONU, a gente foi lá e trouxe esse dia que era comemorado em outra data, mas vamos alinhar com o calendário. Mas era uma iniciativa que já se fazia. E a gente vem formatando isso. Então, no Brasil, traz aqui, 2023, 55 cidades brasileiras participaram com uma coisa que inverte, na parte da inovação, inverte a lógica de vamos fazer um festival na cidade tal, aqueles palcos gigantes, 10 mil pessoas vão e a gente se autodenomina o maior festival do momento da semana. Não, a lógica é diferente. É o guarda-chuva da criatividade, da inovação, tal, que cabe muita coisa. Cabe inteligência artificial, cabe ancestralidade, parentalidade, cabe dança, enfim, tudo liderada por pessoas nas cidades, respeitando as vocações delas, os interesses regionais. E lá na palestra não é para chamar o Serafim, o Vacla, o Eduardo lá para palestra, pode, mas é para dar visibilidade às pessoas, aos criadores, aos talentos locais. E a gente vai organizando isso e eu entrei agora como sócio, como, né, líder também, para a gente levar para uma próxima fase, para estruturar. Então, a gente está num processo que tem expectativa em 2024 de ter 80 cidades no Brasil e algumas, Portugal e Holanda, vai voltar a ter, já teve fora. E as pessoas fazem um curso, uma formação de liderança criativa para poder organizar na cidade. Então, a gente ensina muita coisa de liderança criativa, que é muito além de criatividade, e também aulas práticas para ajudar a pessoa a organizar o festival na cidade dela. E nunca sozinha, né? Ela é orquestradora, mas ninguém faz nada sozinho. Então, chacoalha os ecossistemas no Brasil inteiro. Cara, é fascinante. Eu estou apaixonado. Eu acho que é legal isso, Serafim, que você está falando, porque eu fiz essa transição que você está fazendo agora em 2019, do intraempreendedor para o empreendedor. E eu descobri 2 palavrinhas que diferenciam bem esses 2 personagens, que é recursos e liberdade. Então, a hora que você está dentro de uma empresa, você tem acesso a muito recurso e pouca liberdade, né? Porque você tem os fluxos para seguir. E o empreendedorismo é exatamente o contrário, né? Você tem absoluta liberdade e pouco recurso. E te dá uma horizontalidade, né, que você citou, e é uma descoberta. Na minha descoberta, eu queria a tua reflexão sobre isso. Os 25, 26 anos que eu trabalhei em grandes multinacionais não me prepararam totalmente para ser um empreendedor. Porque você vai descobrindo outras coisas e quando você entra em escassez, você passa a ter que ativar uma colaboração diferente do que você. É muito menos política, que é uma colaboração corporativa, e muito mais genuína, né? De você agregar interesses, de chamar pessoas, às vezes, não óbvias, para ir somando e chegando naquele resultado. É exatamente o que você falou e
Os dois lados são fascinantes, mas realmente viver organizações globais como a gente fez, eu participei há 30 anos lá, porque você tem uma rede de apoio, inclusive, enorme. Então, como é que faz o negócio da contabilidade? Sei lá, vou chamar o cara lá do departamento contábil. Como é que faz o negócio de importação? Sei mais ou menos, mas vou lá pedir para a pessoa de exportação, importação, enfim. Então, a gente tem uma escola, você tem mal entende. O que falta, inclusive, quando a gente está falando para startups, etc., a gente tem uma visão estratégica, processual importante. Mas fazer ali, né? E hoje eu tenho que fazer um monte de coisa. Você também está experimentando isso, né? A gente arregaça a manga e volta a fazer. O que é um tremendo oportunidade de desenvolvimento, né? Sim, porque é quase que você está lá na frente da fila, você volta lá para o final da fila e, opa, vou voltar a começar tudo de novo e fazer coisas que antes eu delegava, eu pedia para os outros. Então, acho que tem uma descoberta aí muito, muito interessante. E tem uma coisa, pelo menos que eu estou percebendo, não sei vocês aí, então, como eu saí lá então tem mais esse tempo, essa liberdade, e você se expõe. Eu sempre fui muito de me expor, mas agora... E as pessoas também se conectam mais contigo. Aí você vê que tem um universo de pessoas que querem tomar cafés. A coisa mais, assim, vamos tomar um café, que é o símbolo para vamos trocar. Bater um papo. Vamos conversar. E a pessoa traz um projeto... Cara, quantidade de pessoas com projetos interessantes, com suas trajetórias novas, cheias de propósitos lá, conversando, e uma conecta com a outra, e às vezes não tem a ver contigo, mas você faz uma ponte, aí a pessoa faz uma ponte contigo. E isso enriquece, né? Traz uma visão. E, Serafim, esse processo é mais livre, porque antes você estava numa organização enorme, né? E agora você está se virando aí, claro que tem parceiros e sócios e tudo mais, mas esses cafés e tudo mais, é uma coisa que você tem mais liberdade, você está mais livre para fazer. Como que é essa conexão? Versus, porque café a gente toma a vida inteira, com várias pessoas, né? Imagino que hoje você está tomando mais café, né? Você está tremendo um pouco aí. Mas como que é isso? É algo mais livre? Como que é a sensação? Vocês podem referendar ou compartilhar também o que eu sinto. É engraçado, porque uma vez que você muda o figurino ali e tal, você está com outra... É uma outra atitude e outra mentalidade, né? Então você tem uma abertura e talvez uma leveza que não tem lá na organização. Tem 1000 coisas legais nessas organizações todas, né? Mas eu não perceberia isso. Agora que eu saí é que eu vejo isso. Tem uma certa leveza e você tem um interesse, uma disponibilidade e uma abertura para escutar, para fazer pontes, para conectar. Enorme, assim. E é muito talvez legal. Está mesmo menos formatado, né? Eu diria. Pelo menos que você muito menos. Descrevendo isso, me senti assim. Todos nós trabalhamos em grandes organizações, né? Você fica formatado, de certa maneira. Você tem os seus limites, onde você pode ir. Agora, por isso que eu falei de liberdade, né? Você falou de leveza, né? Você representa uma entidade. Agora você representa você. E você sabe que, assim... É uma sensação divertida. Tem o tal do Festival Hacktown, que as pessoas falam. Eu já fui algumas vezes. E lá eu escrevi um artigo até falando que é interessante. O que não tem no SXSW, mas tem no Hacktown. Que é engraçado. Parece que as pessoas que vão lá, e vão pessoas muito descoladas, etc., as tatuadas, as tal, que já tem esses trabalhos autônomos, livres, mas também vai um pessoal bastante corporativo, de grandes organizações. Só que quando vão lá, todo mundo parece que deixou a armadura em casa. Aqui, o cara no shopping nem olha para você, nem fala. Mas lá, parece que tem um efeito mágico lá, magnético das ondas, do Inatel, sei lá. Transforma, todo mundo está aberto ali. E cada esquina, durante aqueles dias, as pessoas se tropeçam. Então, mais importante do que os conteúdos que são compartilhados nas palestras, são esses 1000 encontros. E cada encontro você vai lá almoçar com... Cara, putz, que projeto que você tem? Ah, esse aqui, cara, que legal. Aí você está caminhando, você encontra alguém... Pena que, assim, na maioria das vezes, o cara volta para aqui, para São Paulo, para a capital, aí ele volta com a armadura, ele nem liga, ele não está aberto. Agora, a gente que está nessa vida empreendedora, você está sem essa armadura o tempo inteiro, está sempre aberto. Né? E essa metáfora é interessante, né? E por que a gente volta a colocar armadura, né? Se a gente poderia ficar sem armadura o tempo todo, entre aspas, né? É muito interessante isso, né? Eu acho porque a gente precisa de um evento para agir dessa maneira, né? Eu não sei, sendo cara, que justamente o não formato, a leveza, essa liberdade é tão rica para os dois lados, né?
Eu juro que eu queria entender, assim, por que essas pessoas têm lá, e aí... Mas, obviamente, tem coisas que são detestáveis para mim. Algumas associações, algumas organizações que a gente vê que têm o intuito de promover esses networks, né, que a gente fala. Sim, portanto, sim. cara, é uma coisa tão formal e meio interesseira. Se você é diretor de não sei o que, vou te dar atenção. Se eu não sei bem o que você faz, isso eu acho detestável. Eu passo para outro. Né? Detestável. Então, eu não gosto de participar desse tipo de network lá. Mas esse outro, porque é engraçado, né? Também. Porque quando a gente tá nessas organizações, quase que a gente acha que o mundo que vale é o das mega organizações. Peraí, da onde você é? Eu sou da Vivo, da Natura, da não sei o que. Crachá. E a vida real, quando você vai, por exemplo, lá no festival, ou aqui nesses conexões que eu estou tendo agora, as pessoas, eu tenho uma startup, eu trabalho com esse projeto. 99% das pessoas são esses 1000 negócios interessantes, cheios de potencial e cheios de resultado. A galera vive numa ilha, né? Talvez eu achasse que eu vivia numa ilha. Cara, você muda a mentalidade. A vida real é essa, de 1000 pessoas com 1000 projetos, que pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser minúsculo, pode ser gigante, não importa. Mas enfim, é legal ter... Deixa eu pegar a carona, despertar. Depois eu passo a bola pro Vacla aqui. Tô vendo aqui as anotações. Você já fez mais de 1000 apresentações. Apresentação pra caramba, hein? Palestras, né? Se eu faço bem... Não sei, mas porque eu tenho rodado... Eu acho que você faz bem, você enganou bem até agora, porque fazer 1000, caramba, haja apresentação, haja palestra. Tenho certeza que você faz bem, que eu já assisti várias. Sobre inovação e transformação. Existe algum tema recorrente do lado pessoal, tá? Recorrente aí com relação a isso? O que as pessoas precisam fazer mudar? O que elas precisam pensar? Qual que é o tema recorrente do nível pessoal, né? Que você acha que essa é a parte interessante da tua trajetória, você teve contato com muita gente, com vários tipos de empresa, com vários tipos de estímulo nesse sentido, né? O que você acha do ponto de vista pessoal? O que você notou de comum aí? Eu vou te dizer o seguinte, que eu acho legal, pertinente compartilhar. Na minha trajetória, então eu comecei a fazer palestra em 98, 99 sobre criatividade primeiro, né? Que é uma paixão, é uma coisa meio autêntica. Quando a gente estava na faculdade... Sim. Cara, a gente está lá, vamos ter que fazer uma apresentação. A gente tem várias formas de fazer. Aquela tradicional, página 1 a 10 é sua, 10 a 20 é do Vacla. E ninguém lê tudo e faz aquele treco burocrático e os alunos dormem. Ou você pode fazer um negócio legal. E a gente fazia muita coisa legal lá na nossa época da ECA lá, né? Então, essa disposição de fazer na vida, em qualquer dimensão, jogar esse talento humano, é uma coisa que, para mim, é importante e me acompanha há muito tempo. Então, eu comecei a fazer essas palestras, aí, muito pela 3M, comecei a fazer mais ainda, fui em tudo quanto é lugar. E eu tento, até hoje, assim, começar a minha palestra, no mínimo, começar falando para a organização, porque ela contrata você palestrante, professor, para falar para inovação, para gerar resultado para a organização. E tem que, claro, então tem o que falar, tem bastante coisa para falar. Mas eu sempre trago, e acho que eu sou um dos raríssimos que traz essa história. Antes da inovação começar na Diageo, no Boticário, cara, começa com cada um de nós. Porque a 3M, por exemplo, ela não é inovadora. Ela, claro que tem um sistema, um certo ambiente, um propósito, uma história. Mas se eu que trabalhei lá não chego lá com o meu potencial, com o meu apetite, com a vontade de estudar, junto com a Liza, com o Gandur, com a Francine, com o Marcelo, é a gente. Então, pessoal, os meus primeiros 10, 15 minutos eu começo a falar sempre assim, a inovação dentro de nós, que a gente faz na nossa vida, na nossa rotina, dentro de casa, no programa com os filhos, na hora de cozinhar, na hora de pensar num programa, na hora de pensar num presente. Por causa disso, por causa das várias dimensões que a gente faz, aí quando eu chego lá na 3M, às 8 horas, vou conectar agora na World Creativity, conecto no Teams, no Google, aí sim, eu continuo, tá? Mas a galera fala como se fosse a inovação organizacional, processual, cara, se não começa com a gente, né? Por isso, outra coisa que eu fazia sempre, gosto de fazer, apresentação. Muitas vezes a pessoa me apresentava lá e falava, mas esse é o diretor lá da 3M e tal, não sei o quê. Legal, orgulho, fiquei 30 anos lá. Mas faz uns 15 anos que eu me recusava, falava, beleza, mas antes disso, quem eu sou?
Que aquele processo assim, autoconhecimento, e a gente precisa saber o que são as nossas áreas de interesse, as nossas paixões, os nossos talentos, né? Então, eu sou músico há muito tempo, então, eu detesto chamar de hobby. Isso aí tem uma guerra, uma cruzada contra a palavra hobby. Porque hobby parece que é secundário, se der tempo você faz. Não rola isso. Você vai ser um infeliz se você não pegar uma coisa que você tem paixão e fazer. E tocar piano e compor, e tocar na minha bandinha lá do Tim Maia. É tão importante, isso ajuda eu trabalhar na World Creativity Day. Isso está interligado. Não, a vida não é separada em caixinhas, né? Uhum. Então, e aí você vai. Então, ser pai do Gabriel... Então, mas não é primeiro... Eu sou curioso, eu gosto disso aqui. Também sou pai do Gabriel, né? Que... me jogou para o mundo da inclusão também, que foi muito importante, transformador. E também dou aula, e também corro. Então, que nem você. Você é o faixa preta de karatê. Então, não é uma coisa que é importante? Você acha que é um... Claro. E que faz parte de você e que você também leva coisas... Total. É isso. Então, cara, a gente tem que lembrar dessas histórias e jogar os nossos potenciais para a prática ali, para a vida. Aí você pode interligar isso e quando você chega na organização, que você quer faturar, atingir o seu 1 bilhão lá de unicórnio, cara, daí você vai levar toda essa experiência junto, né? Essa capacidade empreendedora de pensar diferente. Tem 1000 histórias lá de fazer coisas diferentes, porque, claro que a vida é apertada, etc. Você tem essa vida meio automatizada que a gente faz, mas aniversário de alguém, você pode fazer todo ano, você vai lá e dá uma caixa de chocolate, Aí eu tenho história, cara, eu pegava uma data especial lá da minha mãe, do meu pai, fazia um negócio especial pro cara. E quando você quer fazer, se arruma tempo. Eu fazia de noite, fazia o negócio, entregava o negócio, porque é genial você fazer isso. Meus aniversários, eu sempre faço uma coisa memorável. Eu não quero é legal, vamos lá tomar um cerveja lá no meu aniversário, tá legal, mas cara, vou esquecer, daqui 2 anos, onde eu fui? Eu quero lembrar que aquele dia, pelo menos simbolicamente, eu faço uma coisa memorável. Uhum. E a gente tem essa oportunidade de fazer, a vida fica 1000 vezes mais feliz, você vai se desenvolvendo, você cria 1000 conexões e pode impactar o mundo, gerar resultados, criar inovações, enfim. Boa. Conta um pouco pra gente, porque eu acho que quem está nos assistindo, o público que está nos assistindo, muita gente, né, uma inquieta, que é o intraempreendedor ou inovador dentro da empresa, o que quer fazer a diferença. E você chega lá, passa na catraca, bota o teu crachá e você... Tem até um capítulo no livro que eu falo sobre os anticorpos. Né? Porque quando você chega com alguma coisa diferente, inovação para mim está muito ligada ao desconforto, não sei se você concorda. E quando você vai gerando desconforto, os anticorpos começam a crescer. Né? Então, eu achei muito legal o que você falou, putz, eu gosto de ser eu mesmo, de colocar minhas paixões para fora, mas não necessariamente a empresa incentiva muito isso. Quais são as dicas que você daria para quem está nos escutando? Como é que você conseguia mover ou navegar entre esses anticorpos quando você levava coisas novas, coisas curiosas, que as pessoas falavam, opa, isso aqui acho que tem risco, não vou fazer? Pergunta complexa, complicada, viu? Sim, coisas que hoje a gente entende, né, porque tem muito mais informação do que quando a gente começou a trabalhar. Então eu fui trabalhar na 3M, eu não tinha a mínima ideia que era uma empresa criativa, nem sabia direito o que fazia, sei que era lá perto da casa do meu pai, né, quando eu ia lá para Campinas, e que era uma multinacional, sei lá. Então, hoje a gente tem informação um pouco, pode entrar no Glassdoor, pode saber o que é pesquisar e saber quais são os valores, vai ver as campanhas da empresa, que linguagem usa, vai ver os funcionários lá, né, o perfil deles, etc. A gente não tinha isso. Mas é muito importante a gente conhecer a cultura da empresa. Então eu falaria, hoje, eu sei de empresa que eu não trabalhei. Não é que é melhor ou pior, Sim. É que não encaixa comigo. Isso. Então lá, essa cultura, felizmente na 3M, me contrataram e é aquela comunhão de valores. Por isso que eu fiquei lá tanto tempo. Porque várias coisas que eu acredito, a companhia promovia ou defendia também. Então, integridade, a ideia de criatividade, o espírito muito colaborativo das pessoas, de sentar e conversar. Então, uma vez que eu estou lá, eu podia ter, e sempre tem desafio, nunca é perfeito, né? Mas era, assim, até mais favorável, porque os elementos combinavam comigo.
Se fosse num outro lugar, não sei se ia ser difícil. Então, sempre procura a tua turma, a tua praia, né? Assim, então, você vai lá, você tinha uma cultura que estimulava atitudes, né, inovadoras e trazer projetos inovadores, etc. Agora, perfis, lideranças anacrônicas, lideranças hostis, assediadoras, né, que causam medo, isso sempre existe, né? Até hoje. Mas, enfim, a gente tem que desenvolver, né, para ter uma boa ideia, você precisa desenvolver habilidade de comunicação, né, saber o que a pessoa escuta, como é que eu vou moldar esse discurso para... A gente aprendia isso em comunicação. Cara, como é que eu vou levar? Como é que eu vou empacotar essa proposta ali para ver se a pessoa... A gente tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que construir aliados, né? Essa liderança colaborativa em equipe. Então, você vai conseguir... essa pessoa é difícil, mas aquela é bacana. Então, a gente vai construir. São estratégias de sobrevivência, de resistência, né? Eu não sou o maior fanático lá, né, histórico de Star Wars, mas obviamente eu entrei na onda por um grande amigo, né, que me levou para conhecer. Então, sempre falo, né, é como se fosse a turma da resistência, né? Aquele batalhão lá dentro, que tem os vilões. Eu peguei um artigo que eu também inspirei. Eu tinha trazido a história dos dementadores corporativos que existem. Na verdade, eu não sei se eu criei esse nome pegando do Harry Potter. Dementadores, mas dementadores corporativos. Te sugam. São os anticorpos. Né? Os anticorpos, né? Aí eu lembro de um amigo que tem uma agência de comunicação em São Paulo, RPMA lá, o Márcio, que ele tinha falado dos anestesistas. Os anestesistas corporativos, ele falava que era mais suave, que você traz uma ideia... Aí eles muito friamente, eles vão lá e colocam empecilhos, etc. Dá aquela adormecida geral. Jogou Propofol. Tem uns caras mais complicados que eu assassino mesmo corporativo. Que é aquele cara, putz, isso não vai dar certo, já tentamos. Qual é o ROI dessa... Né? Então, cara, a gente tem que aprender a lidar com essa turma, né? Acho que o pior é o anestesista, não? Não acha, não? Em vez de deixar claro já com essa intenção, o cara fica enrolando, né? Mas você traz um ponto, cara, eu acho que é muito importante, e eu falo isso também quando faço uma outra mentoria, de as pessoas às vezes estão muito infelizes dentro das empresas e às vezes tem ciclos que se fecham, lugares que não combinam com aquilo que você quer fazer. Então muitas vezes o problema não é a empresa, o problema é o perfil da pessoa e da empresa que não estão dando match. Então procura um lugar onde você vai ter espaço. Se você é uma pessoa bastante inquieta, que quer empreender, intraempreender, procure espaços onde isso é favorecido. Porque senão fica uma briga e frustra os dois lados. Eu concordo total, assim, eu sempre prego esse negócio aí. Tudo bem que não precisa ser assim, fiquei 2 meses e não gostei, hein? Exato. Cara, putz, a vida fica mais tranquila, sua um pouco, aprende um pouco. Mas pega essa experiência, porque muitas vezes as pessoas também me pediam lá conselho, né? Falei com tanta gente, como é que faz? Como é que eu mudo a cultura? E pode ser uma empresa montadora alemã, assim, legal. Cara, você está pedindo conselho para mim? Porque, na verdade, sempre tem história, especialmente da alta liderança, né? Então, assim, eu consegui, vamos supor, na 3M, eu consigo mudar a minha área, consegui, influenciei muito, mudei um monte de coisa, estimulei o meu grupo lá, talentoso, para crescer e criar. Eu consigo influenciar uns vizinhos, umas áreas vizinhas, umas áreas que trabalham, mas não consigo mudar a empresa inteira, eu não estava nesse poder lá com total. A empresa muda só com esse pessoal que tem essa caneta, infelizmente, mas eles têm essa responsabilidade também, precisa. Então, cara, se você percebe que você consegue mudar um pouco, mas você está todo travado, depois de algum tempo, já testou, já tentou uma vez, resiliente, tentou de novo, cai fora, assim. Tipo, se você, porque você fala, não, eu quero mudar de todo... Putz, não vai rolar. Se a liderança, a alta liderança, essa barreira intransponível, assediadora, medrosa, antiga, vai procurar um lugar para ser mais feliz, né? Enfim. Sim. Vamos falar de quem é o Serafa, já que você deu a dica aí, né? Entre vários papéis, você é pai, né? Pai do Gabriel, que eu tenho a honra de conhecer também, já é um homem, né? E o Gabriel, ele é atleta paralímpico de bocha. Inclusive, eu tive uma aula com o Gabriel sobre bocha paralímpica que eu não conhecia e ele me explicou todos os truques e tal, um negócio super técnico e tal. E eu sei que nessa tarefa, digamos assim, você é o parceiro
ajudante, posso chamar de técnico, talvez, em alguns momentos, mas com certeza o parceiro e o ajudante dele. Conta um pouco como esse pensamento de transformação, de inovação te ajuda aí a se adaptar nesse contexto e nesse papel que você tem de não só pai, mas pai e ajudante desse atleta, né? Isso foi uma das coisas muito legais, que ensina demais pra gente, né? Tem pai orgulhoso de um jovem com deficiência e que quis ser um para-atleta nesses últimos 2 anos e pouco, né? Então a gente vem treinar semanalmente aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um dos lugares mais lindos de inclusão e de alta performance da moçada, assim. Muito, muito legal. Para quem não conhece, onde que fica o comitê? É lá na Zona Sul, na saída para imigrantes, prédio gigante que é vizinho ao São Paulo Expo, que todo mundo vai lá nessas mega eventos, assim, atravessa a rua, mas é o prédio lá. E pelo que você contou, é sempre uma boa surpresa, o lugar é incrível, né? Porque às vezes a gente sempre reclama muito do Brasil e merece criticar, tem 1 bilhão de coisas erradas, mas eu adoro quando você vê lá esse documentário que a gente fez, né, ecossistemas de inovação. Tem cada lugar legal, gente fazendo, né? Quando você vai nas coisas do Sebrae lá, do Senai, são coisas legais. Comitê Paralímpico, cara, que coisa legal, moderna, inclusiva, né, de alto rendimento, é muito legal. E essa experiência de convívio lá, não só essa história de cumplicidade, né, de pai e filho, porque muita gente escrevia para mim, às vezes eu posto sobre, cara, acho tão bonito, mas, você também é pai, você também tem cumplicidade. Mas não é a mesma coisa, cara, sei lá, não sei se é ou não é, mas eu entendi o que eles estão querendo falar, porque além dessa relação normal, a gente tem participado desses campeonatos, aí perde, aí sofre, aí eu vejo ele crescer emocionalmente para superar, aí vai, aí ganha medalha, aí tem um jogo que ganhou, difícil pra caramba, ganha do melhor jogador do campeonato, aí no segundo perde. Cara, são tantas coisas, emoções e aprendizados, né? E junto, né? E junto com vários outros jovens, porque eu conheço nessa história de inclusão que meu filho me arrastou lá, 18 anos, né? E que é muito legal, mas tem um monte de outros jovens lá que eu não tenho conhecimento, né? E às vezes até eu tem um amigão que treina com a gente que tem paralisia cerebral, é outra coisa. E eu aprendo e convivo, e é um privilégio, assim, aprender um monte de coisa, né? Então eu sei, assim, pelo fato de eu jogar criatividade, inovação na minha vida sempre, isso ajudou a encarar essas... Acho que sim, né? Porque você consegue jogar uma certa poesia na vida, mas não forçada. É natural para mim, é bioquímico, sei lá. Então eu lembro assim, quando você vai no shopping, um moleque de cadeira de rodas, é raro. Eu, geralmente, às vezes na escola, é o único que está na cadeira de rodas na escola. E 1 bilhão de olhares em geral. Gente olhando, às vezes olhando estranho. Então eu lá atrás começava a falar, cara, eu vou fazer assim como se tivesse até para talvez ajudar as pessoas, que não é um sofrimento ou uma coitada, e que a gente tá feliz. Então às vezes eu ia meio que dançando, trocando uma mão e cantarolando, como se eu tivesse um filme. Assim. Eu faço porque é divertido, porque é criativo fazer de novo, e não tô fugindo de problema, não, mas assim, cara, vem ajudar a pessoa que tá talvez achando que é um fardo. Cara, não é feliz, a gente é... Meu filho faz um monte de coisa, vai na escola, foi para Cavernas do Petar, foi no Mangue, fomos para os Estados Unidos, fomos para a Alemanha, tá jogando, alta performance, tá disputando medalha, ganhou, ficou entre os 3 jovens. E tá pensando grande, né? Pensando que é ir para a Paralimpíada. Então, cara, fica tranquilo. Mas você joga essa poesia, assim, se transforma um olhar tortuoso, você combate com alegria e com poesia, né? Então, porque eu já sempre tentei fazer isso, talvez ajudava. Agora, o que é mais legal... viver essas transformações na vida real, né? E eu sou muito defensor dessa história de, tipo assim, é muito legal fazer o MBA, o doutorado, vou fazer um curso de SG, de conselheiro. Cara, faz, é legal. Mas não tem nada mais transformador do que essas transformações, esses aprendizados de vida real, né? Então o cara não sabe o litro do leite, né? Tinha aquela cena do Succession que o cara assim pergunta lá pro figura malucão lá, qual é o preço? Não sei. Cara, vida real. Então você fala, quando eu vou lá e fico uma semana nesses campings que tem lá do Comitê Paralímpico do treinamento, convivendo com mais 35... Dormindo lá, inclusive, né? Dormindo lá.
com um monte de família, com um monte de coisa, almoçando, comendo, com o cara de paralisia cerebral, não sei o que e tal, e vendo a coisa incluída, e vendo a galera com seus sonhos. Cara, equivale a uns 10 MBAs de SG, de inclusão e diversidade. Não estou falando que não seja importante. Entendi. Claro. Né? E assim vai. Eu falei que no ano passado a gente teve um projeto que a gente apoiou, que era de um negócio de uma entidade canadense que chama Plastic Bank. Enfim, tem lá um negócio, mas é voltado para coleta de né, plástico, etc., no litoral. Pô, como eu sempre fiz nos projetos que eu apoiei lá na empresa antiga, queria viver. Aporta dinheiro, mas eu quero ver. Então a gente foi lá e ficou, eu e mais uns 20 colegas, nós ficamos um dia coletando e trabalhando na esteira junto daquelas mulheres pretas, vulneráveis. Cara, nunca aprendi, assim, equivale a 10... Eu nunca internalizei tanto conceito mesmo de reciclar, de sustentabilidade, do que ficar lá. Então isso transforma... Cara, eu gosto mais assim, cara, como transforma a gente... Acho que para melhor, né? Muito bom, muito bom. Você falou um pouco, só fazer um comentário aqui. Inovação inclusiva. O que é isso? Você comentou na hora do almoço, que a gente almoçou junto, né, pessoal? O que é inovação inclusiva? O que você aprendeu com isso? Cara, você sabe que, assim, como eu já fiz 1000 palestras desses vários temas, das coisas mais legais é quando alguém vai lá e propõe um tema adjacente, assim, uma oportunidade de se desviar um pouco daquilo, que ainda te apaixona, você ainda fala com entusiasmo, mas você vai lá e te provoca novas reflexões. Não tem nada melhor do que a gente questionar o que a gente já sabia, ou esticar um conhecimento, criar novas rotas, assim, né? Então, eu lembro no ano passado eu já tive uma proposta dessa de falar inovação em saúde mental. Cara, e eu descobri várias conexões legais que eu nunca tinha feito até então. Foi legal. Dessa vez tem a Feira do Empreendedor do Sebrae, que é um negócio gigantesco. Eles me chamaram para falar de inovação, mas falaram, você quer também falar num outro palco, que é a primeira vez que a gente está fazendo? Que é muito legal. Então, pioneiro, primeira vez. Uma arena que chamava Olhar Acessível. E que era para trazer pessoas com deficiência para falar, e eu tenho um lugar de fala como pai, né, e que convivo de alguma forma. Você quer falar de inovação, mas inovação com um olhar acessível cara, nunca tinha falado. Claro, é um negócio que vai me excitar por tudo, né? E aí fiz lá minha narrativa e ao fazer, aprendi já mais um montão de coisas, né? Essa ideia de inovação, que é um processo de criação de valor sempre, um valor que seja percebido pelas pessoas e melhora a vida, né? Só que eu já falava essa história de ser uma inovação que precisa hoje ser sustentável. Não adianta ser um negócio super legal, tecnológico, que gera milhões e o acionista fica feliz, e talvez o cliente, né, também feliz, mas planeta devastado, contamina lençol, força de trabalho análoga à escravidão. Isso não pode, a inovação de boca cheia. Mas além disso, essa ideia de ter a possibilidade de inovação inclusiva, né? Trazer inclusão. E aprendi. Eu já sabia um pouco dos 7 tipos de acessibilidade, né? Você já entrou nessa história, cara? Uns 3 anos atrás, para mim, a acessibilidade era muito arquitetônica, que falavam, né? O lugar tem rampa, tem escada, tem plataforma. Eu achava que era isso. Aí depois veio a atitudinal, né? Acessibilidade atitudinal é a tal da capacitista. Vários lugares que eu vou com meu filho numa lanchonete, o cara não pergunta pro meu filho o que ele quer. Ele pergunta para você, olha para você, não olha para mim. Então, isso aí, por exemplo, ou as expressões capacitistas, né? Tipo, o João sem braço, um aleijado, parece surdo. Então, essas coisas já... Coitadinho, né? A figura do coitadinho, né? Isso. Então, e tem várias. A comunicacional. Então, essa história de ter o braille no elevador, o piso, né? As ferramentas de audiodescrição. Então, beleza. Então, essas coisas. Então, fui aprendendo mais. Aí você aprende que o design tem algum tempo o tal do design universal, que a filosofia dele é pensar que criar essa caneca para o máximo de pessoas usarem. Máximo de pessoas. Claro. E tem os conceitos lá para ser. O negócio é simples e intuitivo? Ou você tem que... Cara, a gente já sabe que as pessoas não gostam de ler a instrução, certo? Então, cara, então faz um negócio que você já sabe que não adianta... Pessoal de TI, você é desse universo. Você fala, a culpa é do usuário, para ele não ler, não faz direito. mas já sabe que é assim. Então, cara, faz um negócio que seja intuitivo e fácil. Faz um negócio à prova de erro, né? O tolerância a erro. A famosa caixinha que aparece assim.
Tem certeza que você quer deletar todos aqueles... Esse é o design universal. Tem várias coisas. Tem o design acessível, que é muita interface digital, né? E hoje tem um monte de tecnologia para incluir pessoas, né? E tem a inclusiva. Então, várias conexões que você fala. Embalagem. Você sabe que tem gente que só tem uma mão. Então, você consegue... Nós aqui, você podem lembrar de 1 milhão de embalagens de pote, de, sei lá, azeitona, de iogurte, que você não abre nem com as duas, nem com a nossa força. Sim. Pô, imagina alguém que tem uma coisa de baixa força, esforço físico que você consegue. Tem coisa que o cara cria um negócio que só com uma mão você consegue, faz. E assim, cara, aprendi e é muito legal. E algumas empresas estão fazendo algumas iniciativas dessas, né? Moda inclusiva, né? Produtos e tal, e assim vai. E até outro dia, mas acho que a gente trabalha em grandes corporações, mais uma vez, né? Você não olha esse mercado não só do ponto de vista humano, de ser inclusivo, mas do ponto de vista de negócio. Então, é um negócio bilionário, que hoje que as empresas não vão atrás e poderiam, né? E justamente acertando e ajustando algumas coisas, muitas vezes até pequenas, né? Você sabe que eu fiquei alguns anos ali no final da minha carreira na 3M e ajudei a 3M a entrar na Reis, junto com a Mari Penteado lá, que é a rede empresarial de inclusão social para promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. E aí fui aprendendo algumas coisas, por exemplo, essas coisas de acessibilidade, me ajudou. Sim. Então tem esses dados, cara, você falou do mercado. Na pesquisa que tem lá de 2010, você fala do censo, né? Porque tem esses graus de deficiência. Então, se contar pessoas que têm muita, total ou alguma, e aí se pode, a pessoa, envelhecimento da população, é crescente esse negócio. Porque você vai perder um pouco a visão, vai perder um pouco a flexibilidade, o movimento. 45 milhões de pessoas. Enorme. Tem alguma dificuldade. Se for só, tipo, meu filho, total ou grande dificuldade, já são quase 19 milhões de pessoas. Né? Um país. Sei lá, vários países não têm isso. Exato. O Serafim, acho que você está tocando temas tão interessantes e a minha reflexão aqui que eu queria compartilhar com você. Imagina, né, hoje, do ponto que você está hoje, de tudo que você aprendeu, se você voltasse para uma empresa qualquer, independente de marca, tamanho, não importa, como que você faria o setup da área de inovação? O que você acha que todo esse tempo que você viveu, tudo isso que a gente está conversando mudou? E o que seria inovação dentro de uma empresa hoje? Como é que você colocaria, se você estivesse falando com o CEO, você falou, olha, a área de inovação na empresa deveria ser assim, 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 assim. A primeira coisa, a discussão que eu já tive que falar 1000 vezes a respeito dessa primeira pergunta de que tem que ter uma área de inovação ou não e tal. Eu sempre defendi, até porque eu cresci dentro da 3M, lá aprendi muita coisa, a ideia lá é que todo mundo é responsável por inovação. Essa é a minha crença total. Somos dois. Não é? Opa. Então, se você precisa de uma área, porque não está permeado no ecossistema ainda. Você precisa de alguém para ficar empurrando. Exato. E isso em cada área. Então, o que a gente fala? Você está lá em gestão de pessoas, o que significa inovar ali para ti? No mínimo, é sintonizar com essas transformações. Né? Então, eu quando entrei na 3M, a diversidade era nenhuma. Mas hoje, você tem essa questão grande e importante de inclusão e de diversidade. Você tinha, hoje em dia, especialmente depois da pandemia, trabalho remoto, híbrido, etc. Cara, é isso, você tem que se adaptar às formas de trabalho sem impactar negativamente a cultura, que é um desafio gigante, né? Então, cara, você tem um universo gigantesco. Retenção de funcionário, que já é um termo hoje que já cai em desuso. Para retenção, você quer prender o cara. Então, e provavelmente pouca gente vai ficar 30 anos. Talvez muito pouca gente vai querer ficar 30 anos, que nem eu fiquei. Né? Então, é isso, carreiras mais curtas. Então, o que a empresa pode fazer sem querer? Você vai sair da empresa, você está atraindo, sabe? Visões. Então, RH, 1000 transformações. Na área de TI, 1 bilhão de possibilidades de transformações. Então, a gente entendia sempre que todo mundo na sua área tem essa jornada que é infinita. Sempre de transformar e atualizar o seu caminho. Você pode ter algumas áreas de inovação, até acho que sim, no sentido de catálise, né? De governança.
Porque às vezes você tem as áreas que são responsáveis por inovar, mas elas estão tão mergulhadas na emergência. No dia a dia, apagar incêndio. Que aí o cara não tem a sensibilidade, o tempo, a disciplina. Então, tem uma área lá que vai cutucar o resto, vai marcar a reunião, vai criar um dashboard, vai causar um incômodo, vai marcar lá os painéis, vai chamar o mesa. Beleza, então alguém que faz... Mas não é a área que é responsável por inovar. A área está facilitando e promovendo. Acho ok, acho interessante, né? Esse é um ponto de vista que eu acho, para começo de conversa, o que a gente precisa. Então, tem que transformar a cultura, que é uma das coisas difíceis, mais intangíveis, né, abstratas. O CEO vai falar, cara, mas que cultura, o que é cultura? Né? Tipo, cara, mas só tem um caminho, a cultura de inovação que faz a empresa se transformar de uma forma positiva, gerando valor, continuando relevante ao longo do tempo, né, no espírito do tempo. Outra coisa que hoje eu estou empenhado, quando eu chego lá na World Creativity, né, Organization lá, para mim me fala muito alto a ideia da coerência e da autenticidade, sabe? Então, no mundo corporativo, muitas vezes tem um certo teatro, né? E talvez todos os lugares do mundo, até as famílias, né? Tudo tem. Mas, cara, isso já me incomoda um pouco. Então, eu quero mais autenticidade e coerência. Então, se a gente está falando que é uma organização criativa, tudo que a gente for fazer, o texto do site, a forma de atendimento, deveria ser criativo. Se eu for fazer um festival, um evento lá, ele precisa ser coerente, senão... É o que eu fazia quando eu começava a fazer palestra de criatividade lá atrás. Se eu fizer uma aula só expositiva, monótona, com slides chatos, cara, então eu tô contra a minha própria... Crença. Né? Crença, enunciado. Putz, então eu sempre tentava fazer uma coisa. Eu acho isso coerente. Se eu falo que a liderança criativa, lá que a gente prega e dá curso, etc., tem que ser colaborativo, tem que ser... Pô, eu não posso deixar que dentro da organização, e eu não posso ter um comportamento... Amanhã eu faço uma reunião pressionando meu funcionário de uma forma hostil. Pô, cara, você não fala... Claro que a gente tem as possibilidades de dias ruins e pressões nossas, lá, mas no geral... Então, se a gente tem essa, por exemplo, uma crença lá que é muito voltado para promover os talentos dessa comunidade criativa que participa desse festival há alguns anos, nas várias cidades. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente vai contratar uma agência. Eu poderia contratar a Ogilvy, por exemplo, a UMAP, os caras podiam... a gente não tem dinheiro para contratar, mas pro bono, os caras... Sim. Faria assim, seria legal, mas é muito mais legal eu pegar a agência do rapaz de Belém, que foi líder do festival do ano passado, conhece, veste a camisa e é bom também. Sim. Eu prefiro. Está com pé na cultura local. Exato. Ele fala o que a gente prega. Então, minha atenção hoje, gostaria que isso se transbordasse. Todo mundo agir com essa autenticidade, com essa coerência do que prega e agir ali com uma organização mais saudável, mais colaborativo e mais criativo. Menos armadura, né? Bem menos. Serafim, se você tivesse que hoje fazer uma reflexão de um momento na tua... E isso pode ser pessoal ou profissional, algum acontecimento, alguma disrupção que aconteceu na sua vida que mudou o teu jeito de pensar nas coisas, que te gerou uma virada de chave. Que momento foi esse? Você sabe que pergunta de 1 milhão, eu vou te dizer o que me ocorre agora, assim. A gente é levado, em geral, a negar a oposição. Alguém fez um comentário positivo. Isso é política. Aquele grupo, eu quero eliminar aquele grupo. Eu não quero que exista o partido de oposição. Infelizmente, geralmente é assim. E eu acho que tem uma coisa que é do folclore israelense, lá da figura satânica, nesse sentido, que não é... Lá, originalmente, não era visto como o vilão, o destruidor, que quer corromper. Ele era um opositor. Um opositor que poderia até ser saudável. Então, na minha vida, o que eu tive situações de conflito e de desestabilização, né? Eu aprendi assim, eu fazia uma palestra, estava acostumado, o cara fala, que legal, Serafim, vou te seguir, tira uma foto comigo. Você fica feliz, né? Mas tem um cara que fala, cara, isso não, cara, não gostei, porque eu não vi isso aqui dentro
A sensação primeira é você fala, putz, que esse cara aí, meu, porra, não entende que eu suo a camisa, que eu... né? E você passa uns 2 dias, você aprende e fala, cara, o cara tem um ponto. Tem um ponto. E te ajuda, obviamente, você conseguir escutar isso e levar pra gente com uma transformação. Sim. Então eu tive vários momentos na vida, acho que um dos grandes, porque assim, eu sempre fui uma espécie era percebido assim, como um prodígio, assim, o cara era um aluno, bom aluno, era um dos melhores da classe, etc. Jogava futebol, putz, era um cara que na escola escolhia o time, e assim vai. Tocava piano, o cara toca piano bem, beleza. Aí, na faculdade, aí na 3M eu também fui trainee, fui passando. Aí teve uma época que eu fui liderar um negócio de papelaria, de post-it, que é muito legal. Peguei um negócio para o qual eu não tinha perfil, não estava preparado, e com pessoas acima de mim que estava muito difícil, também não davam o suporte necessário. E aí eu tive, acho que um primeiro grande perceptível desafio que eu não conseguia resolver e que me impactou muito. E você fala, na hora é triste, né? Assim, tipo, é sofrido. Mas você fala, cara, mas que... É isso aí, tipo, eu não sou perfeito. Cara, você se livra dessa coisa. Eu não vou acertar sempre, eu não sou esse cara prodígio aí. Eu tenho meus defeitos, eu tenho coisa que eu sou bom, tem coisa que eu tenho perfil, tem coisa que eu não sou. E eu não vou entregar algumas coisas, e algumas eu... E eu aprendi muita coisa, passei por um processo. Pode ser essas coisas profissionais, como pode ser pessoal, né? Eu me divorciei depois de 15 anos. Nunca imaginei. Você vai lá, você não quer se... né? Eu queria ser que nem meu pai. 50 anos de casado, etc. Comemorando com as brigas, mas você vai lá, é uma desestabilização gigante. Aí depois você aprende que o mundo não acabou e eu fiquei metade do tempo, meu filho fica comigo. Eu aprendi tanta coisa para cuidar dele, né? Para cozinhar, para cortar unha, para cuidar de um monte de coisa do cara. E você se alivia, você vê. Então, o resumão dessa história é essa capacidade de ver essas situações de oposição, alguém que fale alguma coisa, ou uma situação que não deu certo, ou algum desafio que não foi tão bem. Você ter essa sensibilidade de olhar e falar, você tem um ponto, aconteceu, o que eu consigo me transformar? E que depois você fica mais forte e mais feliz. É minha experiência, né? Muito bom. Boa. Eu não esperava nada diferente além de uma conversa inspiradora aí, muito interessante e profunda. Serafa, obrigado, viu? Obrigado. Foi excelente. Eu gostaria de continuar ter mais tempo, né? A gente seguir aqui, mas foi excelente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade de bater um papo gostoso. Show de bola. Que todo mundo pega essas sementinhas aí e joga na vida, hein? Aquela história. Inovação começa com cada um de nós, vai lá se transformando, pega as suas oposições, trata, dá bem, vai atrás desses propósitos. Isso aí. Se o muro for alto, dá a volta nele. Pois é, se reinventa sempre lá, a arte de inovar. Permanentemente, Laduí. Destrava o Laduí, certo? É isso aí. Ativa o Laduí. Muito bom, muito bom. Boa. Obrigado. Valeu.